Capítulo 141. Duelo. Usando seu traje de força, Zhang Wei ficou na frente do encouraçado como barreira. Lambert causou dano ao atirar. Este barco de assalto não contava apenas com a equipe de 4 membros de Zhang Wei, já que Liao não estava participando da batalha. Havia 10 lutadores de elite. O navio de guerra avançou através das ondas, surfando através do ataque de balas e mísseis antes de colidir com o navio germinal com um estrondo. A equipe de infiltração saltou a bordo e passou a trocar golpes intensamente com os soldados germinais. A estratégia de ataque da equipe de infiltração teve apenas 2 gols. O primeiro era massacrar as forças de ataque da barcaça e destruir os veículos terrestres que estavam no barco. A segunda era assumir o controle do barco. Como a tropa de reserva de Esla não chegou como planejado, a equipe de infiltração não estava em uma boa posição. Eles estavam caindo em uma batalha difícil. Os planos da organização germinal foram afetados, fazendo com que seu progresso diminuísse. Os oficiais executivos da Germinal partiram para conter a equipe de infiltração do Star Dragon. A equipe de Zhang Wei estava lutando para obter vantagem na barcaça. De repente, um forte vendaval veio correndo sem aviso, como um fantasma. Os alarmes internos da equipe tocaram em alerta máximo enquanto se apressavam para evitá-lo. No entanto, eles ainda não conseguiram evitar as ondas de choque do vento. Uma forte onda de tontura os dominou. Cerrando os dentes, eles olharam na direção onde o inimigo estava parado. Lá, eles viram Ila, a quem eles já haviam cruzado espadas antes. Ila tinha uma expressão fria. Ela ainda se lembrava de uma vez que lutou contra os soldados do Star Dragon. Da última vez, ela sofreu uma pequena perda por causa deles. Lembrando disso, sua intenção de matar era mais assassina do que antes. Ambas as mãos emitiam uma luz fraca e cinza, como se fossem bolas de energia misteriosa e sinistra que poderiam sugá-las. Além disso, estava continuamente crescendo em tamanho. Seria difícil imaginar o quão assustador o próximo golpe poderia ser. O Yui tinha uma expressão de dor no rosto enquanto erguia ambas as armas com a intenção de mirar, mas com um leve desprezo de Ila. Sua voz carregou uma opressiva supressão psicológica da habilidade de Necromaster e, como se tivesse levado um golpe forte, o Yui cambaleou para trás enquanto seu nariz esguichava sangue. Ila nem mesmo olhou para ele enquanto voltava a olhar para Lia Lin. Sua intenção de matar era clara. Esta era a assassina especial que usara o braço mecânico leve. Ela definitivamente sabia o paradeiro de Zero. Lia Lin tinha uma expressão de determinação de aço. Ela puxou seu facão dobrável enquanto se lançava em direção a Ila sem medo. Como a pugilista da equipe, ela precisava iniciar as batalhas. Espero que eu possa durar a primeira luta. Lia Lin cerrou os maxilares em silêncio, contanto que pudesse resistir até o próximo ataque de Ila. Ela tinha confiança de que poderia se aproximar para restringir os movimentos de Ila de forma que ela não tivesse tempo de lançar outro daqueles ataques psicológicos. Mesmo que as habilidades de Ila fossem fortes, ela estava apenas usando o ataque em um nível superficial, e cada liberação exigia um acúmulo para liberar a habilidade. Ingênuo, Ila permaneceu sem expressão. Virando as palmas das mãos, ela estava prestes a usar as habilidades do necromante altamente concentrado para transformar Lia Lin em um idiota. No entanto, no próximo segundo, uma grande onda repentina de energia surgiu em direção ao lado de suas costelas, fazendo-a voar para o lado enquanto colidia com a lateral de um SUV, e suas costelas latejavam de dor. Ila estava com tanta dor que seu rosto ficou pálido. Com um suspiro profundo, o poder do necromante em sua mão de repente se dissipou. Em seu choque, ela se virou para olhar a origem do ataque. Havia uma van dirigindo ao longo da costa, permanecendo ao lado do barco. Do assento da janela do motorista, um franco-atirador estava preso à janela enquanto uma mão com uma luva preta segurava a arma mortal com o cano liberando uma fumaça densa. Han Xiao engatilhou a arma e outra bala fumegante foi lançada do cano. Ele se sentou no banco do motorista principal, e o sistema de chip inteligente na van começou a funcionar no piloto automático, dirigindo a uma velocidade constante. Ele dirigia ao lado do barco de Germinal. Quando chegaram ao vale, ele avistou vestígios de que o Star Dragon poderia deixar as tropas germinais fora do gancho. Então, Han Xiao dirigiu até o lago antes, seu objetivo para capturar os executivos germinais. Ele avistou Ila em um instante, então viu Zhang Wei e os outros. Levemente surpreso, ele não esperava essa coincidência. Vendo seu ex-companheiro de equipe cair em perigo, Han Xiao não disse mais nada antes de puxar o falcão vermelho e atirar. A barreira de ar defensiva de Ila foi enfraquecida em grande medida, e suas habilidades de penetração se dissiparam, transformando-se em um impulso que a empurrou para longe. A interface exibia as habilidades de Ila. Depois de um ano, Ila subiu de nível de LV30 para LV40, e Han Xiao estava no mesmo nível que ela. Ele podia ver suas estatísticas, e suas 2 estatísticas mais fortes eram mistério e inteligência. Suas habilidades também foram descritas. Sublinhado, poder do necromante, ditando a morte e capturando almas. Classificação potencial, S. Sublinhado. Pessoas de fora só podiam ver a descrição da habilidade. Apenas o mestre da habilidade poderia ver os efeitos específicos e a extensão em que ela foi desenvolvida. Através de seu conhecimento básico, onde ela usou seus genes para desenvolver sua habilidade, mais aplicações para suas técnicas puderam ser obtidas. Mesmo que o potencial de habilidade de Ila fosse alto, ela estava apenas no LV40 agora. Sua força ainda não tinha sido completamente usada em seu potencial máximo, mas Han Xiao não tinha nenhum interesse nos métodos de batalha de Ila. As habilidades especiais de Ila pareciam inclinar-se para o ataque, mas na verdade, era uma habilidade versátil. Pelas habilidades de Ila, ele viu várias especialidades de livros didáticos também. Sublinhado,
Fusão em alta velocidade. O poder do Green Reaper é capaz de curar feridas na carne, em circunstâncias normais. Mais 500% da velocidade de regeneração da saúde. Ao usar energia. Mais 1000% menos 2000% da velocidade de regeneração da saúde. Imunidade aos sinais vitais. O cheiro da morte sustenta sua vida. Os sinais vitais são imunes a ataques críticos. Soul Disregard. Ditadores da morte não temem nada. Mais 20% de resistência aos efeitos negativos. Mais 30% de resistência psicológica. Ignorar morte súbita. A morte é como o vento, sempre ao seu lado. Não receberá nenhum ataque fatal. Quando os pontos de saúde são inferiores a 1%, um efeito de status especial será obtido. Sublinhado. Anxiao estava desamparado, essas habilidades tornavam Ila praticamente impenetrável. Não deve ser descrito como impenetrável, mas sim como uma barata que não morreria não importa o quanto a acertasse, a menos que alguém usasse uma habilidade de ataque extremamente forte para acabar com Ila. Oh, esqueci. Ela era até imune à morte instantânea. Esqueça. Provavelmente é melhor apenas tirar uma soneca. Anxiao balançou a cabeça, como esperado do futuro chefão. O número de habilidades dela é quase tão alto quanto o de Bennett. A única diferença entre os papéis principais é apenas sorte. Ila, a pessoa mais difícil de enfrentar, foi a primeira pessoa que ele conheceu, mas a equipe de Zangwei havia caído em uma situação difícil. Como ele tinha meios para ajudar, ele naturalmente não se afastaria e não ajudaria. Afinal, eles haviam lutado juntos antes. Aproveitando a distração de Ila, Li Yalin se aproximou e atacou. Ila, enquanto cambaleava de dor, ficou furiosa com o ataque furtivo de Anxiao. Enquanto isso, a recuperação de suas feridas pôde ser vista a olho nu. No entanto, o fato de ela estar no barco significava que ela não poderia derrubar o atirador na costa. Afinal, ela não se especializou em velocidade e só poderia usar um veículo como barricada contra o atirador. No entanto, assim que Li Yalin, Zangwei e os outros encontraram uma abertura, eles imediatamente se envolveram na batalha com ela, forçando Ila a se mover para fora de posição, expondo-a à visão cortante de Anxiao. Mesmo que eles não soubessem quem era o atirador na costa, eles sabiam que ele estava evidentemente ali para ajudar. Então, a equipe de Zangwei tomou a iniciativa de lançar um ataque cooperativo. Essa estratégia foi muito eficaz. Os movimentos de Ila foram instantaneamente restringidos e, com a incrível habilidade do atirador de encontrar aberturas, ele conseguiu impedi-la de contra-atacar no momento certo todas as vezes. Isso sincronizou perfeitamente com os movimentos de Li Yalin, Zangwei e os outros. Ila percebeu que realmente havia caído em uma situação em que não poderia retaliar de forma alguma. Assim, ela só poderia ficar na defensiva, esquivando-se de todos os ataques. Mas da perspectiva de Zangwei e dos outros, foi um raio de luz para eles. Originalmente, a equipe de 4 havia criado uma estratégia de batalha, mas depois que Ouyui recebeu ferimentos graves, isso o deixou incapaz de lutar e deixou um buraco no trabalho de equipe. Mas aquele atirador foi capaz de remendar essa lacuna. A cada momento crítico, ele conseguia disparar um tiro oportuno para ajudá-los. Era como se ele fosse alguém que tinha um conhecimento sólido de seu estilo de luta. Quem era ele? Li Yalin e Zangwei começaram a ter esses pensamentos. Ouyui, que ainda estava sofrendo de tonturas, só conseguia se defender de soldados regulares. Assistindo Zangwei e os outros se coordenarem com o atirador, ele de repente sentiu como se aquele atirador fosse na verdade um membro real da equipe deles, e ele era apenas um estranho. Ila está atrasada? Liu franziu as sobrancelhas, olhando para Van na costa. Ele apertou os olhos. Black Panton, o que ele está fazendo aqui? Eles estavam quase no fim do estuário. Um pouco à frente deles estava o mar. Liu precisava desesperadamente das habilidades de Ila para causar dano a Oui. Ela definitivamente tinha que sair daquela situação. Ele ordenou. Ogar, livre-se do fantasma negro. Ogar já havia embarcado no navio. Impressionante com sua aura roxa escura e sem qualquer outra ordem, ele estava prestes a se lançar em direção a Anxiao, que estava na van. Mas, de repente, ele sentiu uma onda de energia de alguém com poderes pugilistas iguais aos seus. Quando ele se virou para olhar, um agente especial de meia-idade do Star Dragon acabara de entrar em outra nave. Seus punhos, envoltos em uma aura vermelha flamejante, bateram na lateral de um Su que estava estacionado no convés com uma força comparável a um martelo a vapor. Aquele carro esvaziou instantaneamente enquanto voava como um projétil de bala. Ao longo do caminho, ele colidiu com alguns dos soldados de Germinal e outros 2 carros enquanto eles voavam simultaneamente para fora do navio. Esse punho era forte como um míssil. Capítulo 142, o teletransporte é uma espada de 2 gumes. O triunfo da divisão 13. O rosto de Ugar estava solene e ele não se importava mais com Anxiao. Ele estava preso ao homem de meia-idade. Ambos eram poderosos artistas marciais e, quando seus olhos se encontraram, foi como se uma bomba tivesse acabado de explodir. Os dois estavam furiosos e seus punhos colidiram como 2 raios transversais atingindo o céu. A cena pareceu congelar enquanto o céu rugia. Ondulações podem ser vistas na superfície do rio. Que friozinho. Os artistas marciais se especializaram em controlar seu próprio espírito e em treinar a energia corporal. A divisão 13 havia jogado seu trunfo. Liu não teve escolha a não ser enviar Ugar,
que estava no mesmo posto, para lutar. Exasperado, ele ordenou: Renete, vá se livrar daquele fantasma negro. Fácil, Renete proferiu. Como um assassino com capacidade de teletransporte, Renete acreditava que ele era o inimigo de todos os atiradores, mesmo que fosse o fantasma negro. Com um estalar de dedos, o cansado fantasma negro teria partido deste mundo. Renete sempre se considerou um artista. No segundo seguinte, uma névoa negra cintilou e Renete não estava em lugar nenhum. De repente, ele apareceu no banco do motorista do caminhão e iria enfiar a espada na cabeça de Anxiao. Teletransporte? Anxiao estava alerta e imediatamente ativou a armadura eletromagnética de corpo inteiro. No entanto, a espada não foi capaz de alcançar nem mesmo sua armadura. Frenzy Edward reagiu rapidamente. Ele correu para bloquear a espada para Anxiao e morreu no local. Ambos ficaram surpresos. Com os olhos cheios de sede de sangue, Anxiao reagiu em segundos. Ele agarrou Renete pela mão usando um braço enquanto ativava as luvas termoelétricas dos incisivos na outra mão. Em meio ao zumbido da eletricidade, ele colocou as luvas no rosto de Renete e, imediatamente, um cheiro de queimado encheu o ar. HH! O grito estridente foi ensurdecedor. Renete estava com uma dor louca e ele se teletransportou direto de volta para o navio. Ao tentar mover o braço, percebeu que Anxiao estava agarrando seu braço. Anxiao também foi trazido para a barcaça. Anxiao gemeu de raiva e simplesmente não largou o rosto de Renete. Com seus 5 dedos penetrando no crânio de Renete, o dano causado foi aumentando na velocidade de uma cachoeira. A dor era tão insuportável que Renete soltou um grito feroz e doloroso, e sua expressão mudou. Anxiao ergueu abruptamente a outra mão e deu-lhe um tapa violento. A força daquele tapa ultrapassou os 50 pontos e instantaneamente quebrou o cérebro de Renete em um pedaço carbonizado de carne. Sublinhado. Você matou Renete, LV-46. Você ganhou 60.000 EXP. O alvo era 6 níveis mais alto que você. Energia gasta, 82%. Você ganhou 49.200 EXP adicionais. Sublinhado, segundo avanço. Progresso, 2-3. Sublinhado. Anxiao ofegou, tentando recuperar o fôlego. O teletransporte é realmente poderoso, mas também pode ser fraco. Ele é adequado para ser um assassino, mas ele pensou que minha fraqueza fosse ataques de perto. O teletransporte não era uma habilidade ruim. Se o super-humano fosse cuidadoso o suficiente, eles poderiam ser imbatíveis. Na verdade, havia pequenas diferenças nas várias habilidades de teletransporte. Por exemplo, quando um se teletransportou, outro poderia ser trazido junto. Quão grande foi o intervalo? Estava dentro do alcance visível ou em qualquer lugar que alguém pudesse imaginar? Que tipo de teletransporte era esse? Foi imaginação ou foi a recombinação da matéria? O consumo de energia era constante ou dependia da distância percorrida? Era simplesmente viajar de um lugar para outro ou poderia ser agressivo também? Estava tudo nos detalhes. Essas foram as razões que causaram a morte. No passado, ele encontrou outros personagens capazes de teletransporte, como um cara com recombinação de matéria de habilidade de teletransporte. Uma vez que ele colidisse com o escudo ionizante de um navio de guerra, ele se dissociaria instantaneamente em pó. Alguém com o tipo de imaginação de habilidade de teletransporte se teletransportaria por toda a galáxia e acabaria exercendo excessivamente sua energia e se tornaria fraco. O teletransporte de Renete parecia ser uma mistura entre imaginação e recombinação de matéria. Quando ele agarrou o corpo de outra pessoa, a outra parte também se teletransportou junto. Isso pertencia ao tipo de teletransporte de contato e poderia ser perigoso uma vez que alguém ficasse preso nele. Seu atirar parecia ser o motivo que levou à morte de Renete. Essa também era uma ideia que Anxiao gostava de enganar os outros. Quando os assassinos pensavam que ataques de curta distância poderiam matá-lo, geralmente isso levava à própria morte. Este disfarce enganou instantaneamente um teletransportador. Se fosse uma batalha normal, Anxiao sabia que estaria indefeso contra Renete. Anxiao se levantou e finalmente entendeu a situação em que se encontrava. Primeiro, ele foi trazido para o navio por Renete, e então as tropas germinais estavam ao seu redor, com todas as armas apontadas para ele e impedindo sua fuga. Completamente cercado, os olhos de Anxiao congelaram enquanto ele cobria o peito com as mãos. Incêndio. Balas sem fim afogaram Anxiao. De repente, com Anxiao no centro, uma forte força invisível foi liberada. Todos os inimigos e veículos dentro do alcance de 20 metros voaram e caíram no rio. Esta área ficou vazia. Anxiao foi a única pessoa que ficou para trás. Seu peito não estava coberto pela armadura eletromagnética, revelando um grande dispositivo preciso do tamanho de uma palma amarrado ao peito. O dispositivo estava rangendo e, lentamente, tornou-se mais macio, eventualmente parando. Sublinhado. Máquina repulsiva de campo. Tipo, máquina extraordinária. Qualidade, verde. Capacidade de energia, 110-150. Requer carregamento. Alcance efetivo, 20 metros. Efeito, libera um forte campo repulsivo e afasta os objetos no alcance. Tempo de resfriamento, 6 minutos. Observações, se perder. Sublinhado. Depois de experimentar por 2 meses, Anxiao obteve uma variedade de projetos e já começou a se vestir. Anxiao puxou suas 2 Berserk Eagles de terceira geração, ativou suas botas eletromagnéticas e saltou para outro navio. Já que estou aqui, posso muito bem matar algumas pessoas. Com o sangue de Renete no corpo, Anxiao começou a matar na barcaça. As Berserk Eagles tinham balas saindo dela sem parar e, como o recuo era muito forte, ele não conseguiu mover o pulso. As balas penetraram em cada soldado germinal, tanto no peito quanto na cabeça, deixando o chão cheio de cadáveres. Era como um filme negro, em que ninguém poderia impedi-lo. Em pouco tempo,
ele chegou ao navio com Lia Lin. As ações obstinadas de Anxiao logo chamaram a atenção de todos. Liu ficou furioso. Renete, aquele idiota, não apenas foi morto, mas também trouxe o monstro para a nave. O navio deles estava prestes a deixar o estuário, mas ele ainda fazia uma bagunça. Rapidamente, livre-se daquele fantasma negro. Liu exigiu. Como comandante, ele não poderia atacar facilmente. Se o fizesse, não sobraria ninguém para observar a batalha. E lá muito havia descoberto Anxiao e já estava cheia de raiva. Ela bateu palmas e criou um choque mental para deter Lia Lin e os outros. Ela respirou fundo e reuniu todo o poder dos cadáveres, virou-se e gritou com Anxiao. Ela usou toda a força reunida em Anxiao, e o ar ondulou como uma onda sonora. Foi como uma bomba explodindo no cérebro. Uma dor repentina atingiu Anxiao. Parecia que alguém estava usando uma colher para mexer em seu cérebro. O seu à sua vista parecia inclinado enquanto ele perdia o controle de seu corpo e cambaleava para o lado, sentindo náuseas. As veias das têmporas de Anxiao pareceram pular vigorosamente, como se fossem explodir. Sublinhado. Você sofreu 211 danos mentais. Você está tonto. Sublinhado. Com minha característica de inteligência me fornecendo uma defesa mental, ainda sofri mais de 200 danos. Se eu não tivesse vida fortalecida de baixo nível, poderia ter perdido quase um quinto do meu HP. Em um novo planeta tecnologicamente avançado, a força de combate de Ila era assustadora. Com a dor aguda na cabeça, Anxiao sacou uma granada cinza da cintura e a jogou fora. Sua precisão foi comprometida e a granada caiu a 10 metros de Ila. Ila achou que esse era o efeito colateral dele estar tonto e não prestou atenção a isso. Ela decidiu voltar com um mais impactante, mas do nada, a granada detonou. Não havia chama nem estilhaços, apenas um som agudo e agudo que atingiu diretamente seus tímpanos. O cérebro de Ila começou a doer e ela sentiu que o mundo também estava girando. Você pode deixar as pessoas tontas, eu também posso. Anxiao rangeu os dentes. Sublinhado. Burst Grenade. Usa som de alta frequência para romper o tímpano. Alcance: 50 metros. Efeitos: faz com que a pessoa sinta tontura. Magnitude de afetos determinada pela resistência. Capítulo 143. Eu irei reconhecê-lo, mesmo que você se transforme em cinzas. Atordoar os inimigos era uma tática comumente usada por médiums. Sua forte resistência à força de vontade era sua força. No entanto, granadas de explosão causariam uma sensação de tontura em um nível fisiológico porque causava desequilíbrios nos fluidos auditivos. Portanto, apesar da forte resistência à força de vontade que os médiums possuíam, a resistência era a chave neste caso. Essa foi a maior fraqueza de todos os médiums, deixando-os indefesos. Ila imediatamente sofreu danos com o ataque. A agonia estava em seu rosto enquanto ela cambaleava de um lado para o outro como uma onda. Não importa quem seja a Ila, durante uma batalha, ela só tinha uma identidade: inimiga. Anxiao não teve misericórdia e continuou atirando friamente. As balas pousaram em todo o corpo de Ila. Eventualmente, quando as balas acabaram, ele colocou as botas Wolfer eletromagnéticas na potência máxima e, antes que Ila pudesse retaliar, ele chutou Ila. Ela voou para o alto, bateu no corrimão e finalmente caiu no rio. O rio estava manchado de sangue quando o corpo de Ila afundou. Anxiao não acreditava que Ila morreria tão facilmente e não havia notícias na interface. Ele esperava que depois de todos esses ataques, Ila seria capaz de se recuperar em breve, mas não havia necessidade de se preocupar no momento. Este inimigo é tão difícil de matar, eu não posso simplesmente atacá-lo agora. Quando esse pensamento passou por sua cabeça, Anxiao teve tempo para pensar em Lia Lin, um companheiro de equipe do passado, que agora olhava em choque. Black Phantom? Zhang Wei perguntou com cuidado. Ele não pôde deixar de sentir uma sensação de familiaridade. Zhang Wei não pareceu não reconhecê-lo, e isso foi ótimo. Pensando na rivalidade entre a organização Germinal e Zero, seria melhor que ele continuasse escondendo sua identidade. Os olhos de Anxiao brilharam e ouviu Lia Lin gritar de repente: Anxiao, Anxiao, que é aquele? Acho que você pegou a pessoa errada. É você. Para de fingir. Eu poderia reconhecê-lo mesmo se você se transformasse em cinzas. Lia Lin rangeu os dentes. Droga, como ela me reconheceu. Com base nas minhas habilidades polidas de atuação, como eu ainda poderia ser exposta? Anxiao ficou pasmo. Esta jovem é realmente imprevisível. Membros das tropas ficaram pasmos. Eles duvidavam do julgamento de Lia Lin, mas, ao mesmo tempo, estavam um pouco convencidos. Naquele momento, Anxiao, que estava totalmente vestido de preto, segurando o Berserker Agles com as duas mãos, de repente revelou seu próprio rosto. Oh, é assim que você realmente se parece. Zhang Wei murmurou enquanto finalmente entendia por que Anxiao sempre usara uma máscara no passado. No passado, quando eles trabalhavam juntos para a Divisão 13, Anxiao sempre usava uma máscara. Os membros das tropas nunca viram sua aparência e nunca conheceram a verdadeira identidade de Anxiao. No momento, eles pensaram que o rosto que viram no simulador facial era o rosto real de Anxiao. Eles esperavam que ele fosse muito bonito. Ninguém esperava que o famoso Black Phantom acabasse por ser um ex-camarada. Todos ficaram confusos. Ele tinha sido tão forte no passado, porque ele não mostrou isso, e porque ele queria deixar o Star Dragon para se tornar um assassino. Os superiores pareciam ter concordado também. Espere, ele se tornou o fantasma negro da organização Darknet, e os superiores eram tão ambivalentes sobre isso. Era realmente uma missão secreta? Você entendeu errado. Não há tempo para bobagens agora. Os inimigos estão aqui. Anxiao disse severamente. Lia Lin ficou furioso. Não adianta, mesmo se você negar. Direito. Os superiores devem tê-lo enviado para uma missão secreta. É por isso que ele não pode revelar sua identidade. Será que o próximo Star Dragon vai atrás da Darknet? A multidão,
sem saber, estava formando um mal-entendido sobre a situação. A conversa terminou rapidamente. No campo de batalha, todos só podiam suprimir suas dúvidas e se concentrar em lidar com os inimigos. Foi uma batalha feroz entre o esquadrão de comando da Star Dragon e as tropas da organização Germinal. Super-humanos foram encontrados por todo o campo de batalha, lançando ataques com seus poderes. Uma sinfonia de gritos de agonia e tiros tocou durante a batalha. Um executivo da Germinal foi direto para Anxiao. Anxiao apontou para o executivo com as mãos formando uma pistola e sinalizou para a equipe do Star Dragon juntar forças contra o inimigo. Zhang Wei e sua equipe naturalmente não fizeram objeções e começaram a lutar ao seu lado. Quando o executivo da Germinal se aproximou, seu corpo inchou de repente como um balão e se transformou em uma besta branca de 4 metros de altura. A besta branca começou a correr no convés como um lobo, e seu corpo pesado fez o convés vibrar. Ele abriu sua boca grande e saltou. Essa ação foi cheia de elegância e força. A transfiguração era um ramo comum da família Esper. Eles podem assumir diferentes formas, alguns mais fracos e outros mais fortes. As formas que assumiram podem ser tão estranhas que podem até estar fora da imaginação. Dizia-se que estava relacionado à evolução e a várias mutações genéticas. Alguns se transformariam em uma criatura alienígena, enquanto alguns se transformariam em feras. Este ramo do Esper apareceu mais comumente em planetas baseados em magia. Essa característica pode ser transmitida por herança sanguínea ou adquirida por meio de treinamento. A ciência e a magia formaram civilizações diferentes e havia diferenças na compreensão de certas coisas. Além disso, seus métodos de experimentação também podiam ser diferentes, e cada um tinha seus próprios pontos únicos em termos de avanço. O grande lobo branco saltou ao redor do convés enquanto tentava atacar Anxiao. Zhang Wei e 2 outros uniram forças para tentar derrubar o lobo. Anxiao sentiu que não era da sua conta. Ele permitiu que Zhang Wei e seu traje de força agissem como tanque enquanto Anxiao permanecia ao lado e tentava lançar alguns ataques furtivos. Às vezes, ele usava suas luvas incisivas termoelétricas para cortar um pedaço de carne do lobo. O Yao também usou suas berserkales, e sua ação foi rápida como o rio correndo. Inicialmente, ele estava orgulhoso de si mesmo. Depois de testemunhar o quão habilidoso e minimalista Anxiao era e como ele nunca perderia uma única bala, o Yao se sentiu como se estivesse fazendo papel de bobo. Você realmente faz jus ao seu nome, senhor. Fantasma Negro, tamanha destreza no manuseio de armas duplas. O Yao admirava secretamente. Ele havia se juntado à equipe de Zhang Wei principalmente porque recebera pedidos de altos funcionários e nunca tinha ouvido falar que a equipe de Zhang Wei era capaz de produzir bons resultados. Para sua surpresa, o extraordinário Black Phantom já havia feito parte dessa equipe no passado. O grande lobo branco foi espancado gravemente, percebendo que estava além de sua capacidade de retaliação e que outros executivos não podiam ajudar. Ele se virou e fugiu de cena. Anxiao já esperava por isso, e naquele momento, ele disparou suas águias furiosas nos olhos do grande lobo branco, ativando a vontade flamejante. Desta vez, o dano foi aumentado em 3,2 vezes. Estrondo. Os olhos do grande lobo branco explodiram e ele gemeu de dor ao cair no convés. A barcaça inteira balançou por um segundo. Zhang Wei desferiu outro golpe imediatamente. Com a munição vazia, a armadura de Zhang Wei se estendeu em uma espada dourada. Ele saltou quando seu exoesqueleto forneceu-lhe energia e se agarrou ao corpo do grande lobo branco enquanto golpeava violentamente várias vezes. Os outros avançaram para ajudar e eventualmente mataram o grande lobo branco juntos. Nesse momento, as tropas de apoio finalmente chegaram ao porto e dispararam um sinalizador para recuar. Naquele momento, Zhang Wei se virou e perguntou a Anxiao: Black Phantom, você quer ir embora conosco? Não, obrigado. Anxiao acenou com a mão. Tudo bem, obrigado por sua ajuda. Eu vou me lembrar disso. O Star Dragon também se lembrará disso. O discurso de Zhang Wei tinha um significado oculto. Junto com suas tropas, ele se virou e saltou para o barco de assalto. Lialin olhou na direção de Anxiao. Enquanto os membros da Divisão 13 se retiravam, Anxiao ativou seus tênis de patinação eletromagnéticos e saltou para a costa. Ele correu para o caminhão que o estava seguindo automaticamente, saltou para o banco do motorista, mudou para a direção manual e deixou a costa rapidamente. Ila, que estava totalmente molhada, subiu no navio. Lutando contra sua tontura, ela olhou para o caminhão partindo. Ela sempre era aquela que tratava as pessoas assim, mas desta vez, ela realmente tinha provado o seu próprio remédio. Black Phantom, vou lembrar de você. Os olhos de Ila congelaram enquanto seu corpo se curava rapidamente. As tropas germinais chegaram ao porto e lançaram um torpedo, causando a explosão das minas marítimas. Com a explosão d'água, eles entraram com sucesso em mar aberto. A marinha de Esla também apareceu e não se conformava em não perseguir. Ambos os navios foram restringidos um pelo outro. No meio dos disparos dos canhões, o navio germinal afundou. Com base nas estratégias de batalha, as forças do germinal se libertaram dos ataques e escaparam. No entanto, com base nos danos sofridos na batalha, Germinal perdeu 70% de suas tropas, enquanto as perdas de Esla foram menos de 10% do que Germinal havia perdido. Com isso dito, a vitória definitivamente não era de Germinal. Embora não tenham sido capazes de parar todas as forças germinais, ambas as nações foram capazes de atingir o objetivo da batalha de danificar o inimigo. Ao todo, os vencedores da batalha foram Star Dragon e Esla.
Pela janela, Anchial olhou para o mar, enquanto a destruição da batalha naval lentamente desaparecia de vista. Ele balançou a cabeça. A batalha acabou. Anchial olhou para Frenzy Edward, que parecia ter renascido e estava sentado ao lado dele, e escreveu-lhe uma missão sem requisitos. Frenzy Edward havia levado uma facada por ele, e assim, ele lhe daria um pouco de XP mesmo se ele não precisasse. A descrição da missão foi na verdade a recompensa por dar uma facada em Anchial, e isso deixou Frenzy Edward surpreso. Sua ação foi puramente voluntária, já que ele pensava que não havia problema em morrer. Mas Anchial não deveria. Ele não esperava nenhuma recompensa e ficou ainda mais determinado a proteger Anchial. Depois de dar a recompensa, Anchial voltou-se para sua própria interface e sorriu de orelha a orelha. Sublinhado, segundo avanço. Progresso. 3-3. Sublinhado. O grande lobo branco contra o qual ele lutou com Zangue era um personagem LV-45. Por se tratar de uma batalha conjunta, a XP adicional obtida foi pequena. No entanto, o requisito para o avanço poderia ser considerado concluído, o que significava: eu posso avançar. Capítulo 144. Recompensa e impacto. Anchial estava bem no meio de um campo de batalha. Ele decidiu que não era um momento apropriado para seu avanço. Eu deveria sair deste campo de batalha primeiro. Ele decidiu examinar outras informações primeiro, como os resultados da Batalha do Rio Tedramila. Sua avaliação final foi um B. Ele tinha 450.000 XP em mãos, o que era muito mais do que o que ele esperava. E ele tinha milhões de XP acumulados em sua interface também. Queda do Germinal. O progresso daquela missão de nível aumentou em 2%, e a melhoria para a destruição automatizada foi ainda melhor. As tropas germinais que evacuavam eram uma grande força composta de muitas tropas diferentes de diferentes assentamentos. Portanto, quando os Tardragon eslaleijaram os evacuados, ele também tomou uma parte. O ganho total atingiu 21%. Isso significava que ele havia completado os requisitos dessa missão. O continente sul não poderia oferecer-lhe mais melhorias. Ele poderia ir para o continente ocidental e o continente do norte em seguida para antecipar uma grande batalha como esta novamente. Então ele poderia ganhar mais XP. Depois disso, ele teria que ir para a base da Germinal em Andrea Mainland. Ainda haveria mais ganhos que ele poderia colher no futuro. Então, Anchial não cessaria, queda do Germinal, tão rapidamente. Como o padrão mínimo era de 20% e ele já havia concluído a tarefa, isso lhe deu alguma confiança. Isso significava que ele poderia tentar obter uma classificação mais alta da próxima vez, já que não estava mais com pressa para concluir a tarefa. Com base em sua experiência, as classificações das missões de nível A seriam mais altas. A recompensa foi especial desta vez e não se limitou à experiência, habilidades, conhecimento, pontos de talento, equipamento especial ou mesmo recompensas diretas de pontos de atributo. Anchial chegou ao local onde o helicóptero Darknet estava estacionado. O motorista estava de prontidão enquanto movia as máquinas úteis para o helicóptero. Ele então explodiu o caminhão sem deixar um único rastro para trás. O caminhão tinha custado uma quantia em dinheiro, mas como ele tinha abundância de dinheiro, ele não sentiu o aperto em nada. Como diz o ditado, é fácil entrar no estilo de vida luxuoso quando você é pobre, mas é muito mais difícil voltar a um estilo de vida pobre quando você é rico. Anchial teve a sorte de entrar no caminho da riqueza. O mercado era enorme e ele não precisava mais se preocupar com dinheiro. Todo mundo diz que um homem fica mal quando fica rico, e isso é verdade, Anchial murmurou enquanto fumava alguns cigarros antes de entrar no helicóptero, instruindo o piloto a decolar. O vento dos rotores estava forte, forçando Anchial a apertar os olhos. Ondas assolaram a escura superfície do mar e o cheiro de sangue encheu o ar. Rompendo-se com seus perseguidores, a frota germinal navegou no mar sem limites. Eles ativaram a antidetecção para evitar que sejam descobertos pelos satélites. Havia muitos satélites orbitando Aquamarine, e muitos eram da civilização anterior que haviam caído. Esses satélites foram capturados pelas 6 nações, mas alguns deles caíram nas mãos de outras forças. Alguns se tornaram satélites públicos para alguns hackers e outros se tornaram lixo espacial. Cada navio tinha sido carbonizado por explosões, e os reparadores estavam ocupados consertando-os, rebitando as placas de aço e consertando os componentes mecânicos danificados um por um. O resto do pessoal estava limpando com vés e removendo as manchas de sangue. A quebra do bloqueio fez com que sofressem pesadas perdas, incluindo a vida de 17 executivos. Anchial sozinho matou 3. Quando Liu estava se reportando ao comandante, ele enfatizou essas estatísticas. A intervenção do Black Phantom surpreendeu o comandante. Rapidamente se transformou em raiva quando o comandante começou a sentir como se a organização germinal parecesse se transformar em um tigre sem dentes. Qualquer um ousou intimidá-lo. Ao mesmo tempo, também aumentou seu ódio por 0. Ele interrompeu o plano que eles traçaram laboriosamente e também colocou toda a organização em grave perigo. O comandante se lembrou de sua conversa com 0 antes de escapar do laboratório. Ele ficava mais irritado sempre que pensava em como esse traidor conseguiu cumprir sua promessa. O comandante então fez as pessoas adicionarem Black Phantom à lista de observação, já que ele não tinha energia para se concentrar em um pequeno assassino no momento. O principal problema na mente do comandante era o próximo passo do plano da organização. Todas as subbases de 3 continentes foram evacuadas. Agora que haviam perdido a capacidade de ser proativos, as 6
nações não tinham mais reservas e era provável que aproveitassem a oportunidade para começar a guerra. O comandante não queria que isso acontecesse, pois isso causaria danos críticos à organização. Ele precisava de tempo para a organização germinal se recuperar. Eles tinham que eliminar Zero, que poderia ver o futuro. Germinal estava em Andrea Mainland há muito tempo, e se as 6 nações começassem uma guerra com eles, não havia outra escolha a não ser deixar o continente e lutar no mar. Liberar a bomba nuclear intercontinental, sem falar que há civis vivendo em Andrea Mainland. Germinal também tinha instalações antimísseis. Se eles fossem forçados a perder o juízo, eles poderiam simplesmente detonar a bomba nuclear e destruir o mundo. Destruição mutuamente assegurada. Claro, essa seria sua última escolha. Ele não poderia manter isso como um trunfo, mesmo que ele usasse isso como uma ameaça. As 6 nações nunca permitiriam que Germinal continuasse a crescer. Talvez Rei Maple, Ordina e Esla chegassem a um acordo em diferentes estágios e começassem a lançar ataques furtivos nos bastidores, mas o tolo imprudente de Teseu e o louco de Hylen não se contiveram. Eles provavelmente rejeitariam qualquer forma de compromisso e apenas lançariam contra-ataques mais agressivos. Eles não tinham medo de serem destruídos junto com Germinal se fosse necessário. Na trama original, os 4 continentes eram os campos de batalha das 6 nações. As subbases secretas uniram as 6 nações e afetaram a guerra em grande medida. Somente tendo a sorte do seu lado, eles teriam sido capazes de quebrar o impasse. Quando a guerra se tornou violenta, as tropas germinais sofreram muitas derrotas e ficaram extremamente incapacitadas. Como não restavam muitas forças armadas de Germinal, alguns políticos das 6 nações perceberam que seus objetivos haviam sido alcançados e estavam votando para chegar a um acordo. De sua perspectiva, o objetivo de destruir Germinal havia sido alcançado, e as 6 nações também sofreram perdas. Eles haviam decidido permitir que a organização germinal ficasse em Andrea Mainland. Afinal, aquele era um lugar onde ninguém queria estar. Embora fosse impossível remover as raízes, isso poderia impedir seu ressurgimento. Qualquer obstáculo às 6 nações foi removido. A organização germinal havia perdido suas ameaças poderosas para as 6 nações, como matar civis e destruir cidades. Apenas o acampamento base de Andrea Mainland foi deixado para eles, e as 6 nações poderiam combinar seus poderes em um, tornando a situação para Germinal pior do que já estava. A tarefa mais urgente no momento era desviar a atenção das 6 nações, não permitindo que tivessem tempo e recursos para iniciar a guerra. O comandante refletiu sobre o assunto novamente, mas não conseguiu pensar em ideias melhores. Comandante, a base 13 tem algo urgente para relatar. É a respeito de uma cobaia bem-sucedida recente do Plano de Melhoramento Genético. Este é o registro de observação. Um assistente entregou-lhe um relatório. No momento em que o comandante ouviu as palavras cobaia, ele sentiu uma dor de cabeça. Ele ficou surpreso ao ler o relatório. O assistente então disse: casos como este não aconteceram apenas com uma pessoa. Como você pode ver na lista a seguir, esse fenômeno parece ter ocorrido em grande escala e está se espalhando como uma doença infecciosa. O comandante ficou quieto por um tempo, parecendo estar digerindo a informação. Ele então fez uma careta de desprezo sob a máscara. Existem fenômenos estranhos, mas parece que a sorte está do nosso lado. As 6 nações terão que começar a se preocupar agora. Ponto. Em uma sala do barco, a luz estava fraca e piscava continuamente. Ila tirou seu uniforme de combate preto e olhou no espelho para contar o número de feridas em seu corpo. O mais óbvio foi uma bala na lateral de sua costela, e o coágulo de sangue escuro que se formou era assustador. Ila estava sem expressão enquanto esfregava o ferimento para revelar sua carne tenra. Ela olhou no espelho e se lembrou de como sua pele costumava ser lisa e clara, quase sem cicatrizes. Ao contrário de agora, ela tinha tantas marcas de ferimentos graves em seu corpo. Ila baixou as pálpebras e os longos cílios cobriram os olhos. Ela vestiu as roupas novamente e saiu para olhar o mar em silêncio. Ela tinha que viver e esperar pela próxima batalha. Ponto. Zhang Wei e sua equipe levaram o avião de volta para a Divisão 13. Além de Zhang Wei, que teve que escrever o relatório, o resto da equipe fechou os olhos, pois estavam oprimidos pelo cansaço da batalha. Diga. Como An Xiao se tornou o fantasma negro. Lia Lin de repente abriu os olhos com um olhar confuso. O que? Irmão Xiao é o fantasma negro? Liao foi pego de surpresa, pois não havia se envolvido na batalha e não sabia sobre o assunto. Zhang Wei então explicou a história para ele. Liao ficou pasmo e não pôde deixar de perguntar: você não poderia ter reconhecido a pessoa errada, certo? Eu poderia reconhecê-lo mesmo se ele se transformasse em cinzas. Lia Lin riu friamente com confiança. Não vamos procurá-lo e trazê-lo de volta. Ele ficou sem graça quando saiu. Ele deve estar em uma missão secreta. Vou perguntar aos superiores quando me reportar a eles, disse Zhang Wei enquanto balançava a cabeça. Lia Lin não pôde deixar de acrescentar: ajude-me a perguntar quando ele pretende me retribuir também. Zhang Wei estava sem palavras. Pequeno Lin Lin, você não parece estar ferido, disse Zhu, que estava no mesmo avião, se aproximou. O rosto de Lia Lin de repente se contraiu quando ela virou a cabeça, ignorando-a. Disse Zhu não se incomodou. Ela empurrou o tímido Liao de lado e sentou-se ao lado de Lia Lin, com um sorriso brincalhão. Ela se aproximou de Lia Lin. Ela então se afastou apressadamente, como se Disso Zhu fosse a fonte de um vírus. Disso Zhu adorou a expressão de desconforto de Lia Lin. Ela riu, desviando os olhos e perguntou:
Vocês estão falando sobre o Black Phantom? Eu o conheci uma vez no passado e ouvi que ele participou da guerra também. Capítulo 145, O caminho para o boss. Os olhos de Lia Lin brilharam. Ela tinha certeza de que Black Phantom era Anxiao. Curiosa sobre o que aconteceu com ele depois que ele deixou a Divisão 13, ela deixou de lado sua irritação com Ji Su e perguntou ansiosamente o que ele estava fazendo quando você o conheceu. Naquela época, seu codinome ainda era Senhor Black, um assassino do nível de escorpião, que estava envolvido em uma missão de defesa na Cidade das Gaivotas com o líder de Rede Negra. Lia Lin bombeou atentamente para obter mais informações. Você ouviu mais alguma coisa? Disse Su ergueu as sobrancelhas. Por que você está tão preocupado? Estou curioso sobre ele, explicou Lia Lin. Ela sentiu que deve ter havido um motivo mais profundo para Anxiao se tornar o fantasma negro. Ele não teria exposto sua identidade facilmente. Curioso? Oh não. Esse geralmente seria o primeiro passo para o início de uma história de amor. Devemos eliminar essa possibilidade em seu berço. Os olhos de Ji Su congelaram, mas seu sorriso permaneceu. Ela disse lentamente, recebi algumas informações sobre o fantasma negro de uma assassina com o codinome Raposa de Ouro. 5 minutos depois, a multidão que ouvia estava olhando com os olhos vidrados, tentando seu melhor para processar a enorme quantidade de informações. Liao tremia de medo. Em algum momento, Lambert parou de limpar sua lâmina. Lia Lin murmurou baixinho, não é de admirar que ele não tenha nenhum impulso físico quando estava me tocando. Liu engoliu em seco e disse a si mesmo que se esconderia se Anxiao voltasse para o time. Quando você o encontrar da próxima vez, tenha cuidado. Disse Su deu uma risadinha. Levantou-se e saiu cambaleando, deixando o grupo olhando um para o outro. Zhang Wei tossiu. Afinal, ele é nosso companheiro de equipe. Não o discrimine. Todos concordaram hesitantes com a cabeça. Zhang Wei tossiu novamente enquanto continuava a escrever o relatório. No entanto, a notícia foi inquietante. Ele não conseguia aliviar sua mente para se concentrar totalmente em seu relatório, mas continuou assim mesmo. Assim que terminou, ele se levantou para procurar seu comandante. Após apresentar seu relatório, ele pediu para falar com o secretário. Após alguns minutos de espera, seu pedido foi aprovado e a videochamada realizada. A imagem da cabeça calva do diretor do serviço secreto apareceu na tela. Zhang Wei foi direto ao ponto e disse, vimos Anxiao. O diretor do serviço secreto ficou surpreso. Desde a última dica, Anxiao parecia ter desaparecido da face da Terra. Ele não pôde ser contatado, não importa o quanto eles tentassem. Embora a Divisão 13 tenha interrompido a busca por Anxiao, eles ainda estavam muito curiosos sobre seu paradeiro. O diretor do serviço secreto disse em tom sério, continue. Zhang Wei se expressou cuidadosamente e explicou como eles descobriram que o fantasma negro era Anxiao. O diretor do serviço secreto inicialmente pensara que Zhang Wei vira Anxiao com seus próprios olhos. Mal sabia ele que era apenas uma especulação sem evidências concretas. Ele olhou fixamente por um momento antes de abafar uma risada e responder, você deve ter confundido as duas pessoas. Como poderia Black Phantom ser Anxiao? Um era um super assassino da organização Darknet com um nível extraordinário de capacidade de combate. Embora Anxiao tivesse demonstrado sua capacidade anteriormente, ele era muito mais fraco do que o fantasma negro. Essa suposição estava muito errada. O diretor do serviço secreto achou graça. Ele quase deixou escapar que Anxiao era zero, mas se conteve. A agência tinha regras de confidencialidade rígidas que o impediam de revelar a identidade de Zero a outras pessoas. Embora o paradeiro de Anxiao fosse altamente errático e imprevisível e a organização germinal fosse muito prejudicada, provavelmente não havia muita necessidade de ocultar a identidade de Anxiao. Regras eram regras. Afinal, Anxiao sempre foi conhecido como agente de campo. Ocultar sua identidade pode reduzir o risco e diminuir os problemas. Mesmo que a organização germinal soubesse que Zero estava em contato com o Star Dragon, eles não foram capazes de encontrar Zero durante todo esse tempo. Portanto, o diretor achou que não havia necessidade de informar Zhang Wei sobre essas informações. Zhang Wei nunca tinha visto a verdadeira aparência de Anxiao, então ele não poderia ter descoberto que a verdadeira identidade de Anxiao era Zero. Em relação à identidade real de Anxiao, ele não pode ser o fantasma negro. Zhang Wei ficou sem expressão. Ele pensou, talvez, que esta fosse uma mensagem escondida do secretário, para ele parar de ser intrometido sobre o assunto. Então, Anxiao foi provavelmente enviado pelos superiores em uma missão especial, o que explicaria por que ele precisava esconder sua identidade. Eu entendo, Zhang Wei respondeu com um aceno de cabeça astuto. O secretário ficou confuso. O que você entende? Estranho. A Divisão 13 do Star Dragon classificou todos os relatórios e informações de inteligência e entregou o documento final ao Comitê de 7 Assentos. O comitê realizou uma reunião para resolver todas as questões importantes que precisavam ser discutidas e, por fim, restou apenas a questão do Black Phantom sobre a mesa. Todos os 6 conheciam a reputação de Black Phantom na Darknet. A discussão foi mais focada em como eles deveriam tratar o Black Phantom. Ele ofereceu uma mão amiga, mas poderia ter sido a pedido da Darknet ou por causa de sua própria decisão pessoal. Um ancião bateu no tampo da mesa e disse lentamente, a Darknet veio até nós anteriormente. Eles vão iniciar o programa de abrigo, por isso estão solicitando nossa ajuda. Portanto, este deve ser um gesto amigável da parte deles. Os membros concordaram com a cabeça. A Darknet sempre foi uma parte neutra. Se isso fosse um sinal de que eles
estão se inclinando para 6 nações. Definitivamente seria uma boa virada de eventos. O comitê de 7 membros concluiu rapidamente que apoiaria o programa de abrigo do Darknet e aprovou seu pedido de ajuda material. Esta foi a oportunidade de retribuir o favor e conquistá-los. Depois que a reunião acabou, Guy e o Elder Gal empurraram a pesada porta da sala de conferências e caminharam lado a lado pelo corredor silencioso e vazio, discutindo um assunto e separado em voz baixa. Você recebeu alguma outra notícia sobre Yan Xiao? Ele não foi visto desde que nos deu algumas informações, 2 meses atrás. Gui balançou a cabeça. Yan Xiao foi a pessoa que forneceu as informações. A Divisão 13 estava ansiosa para entrar em contato com ele novamente, mas ele não estava atendendo às ligações nem respondendo a nenhuma mensagem, como se ele tivesse desaparecido da face da Terra. Ele estava completamente fora da rede. Ninguém sabia de seu paradeiro ou de seus planos. O coração de Gui afundou ao se lembrar da natureza escrupulosa de Yan. Por favor, não esteja causando estragos de novo. Quanto à especulação de Zhang Wei, Gui só ouviu do diretor do serviço secreto, que a mencionou brevemente, sem nenhuma evidência real. Ele não se incomodaria muito. Como poderia Black Phantom ser Yan Xiao? Sua aparência e capacidade de combate simplesmente não eram comparáveis. Zhang Wei não sabia a verdadeira identidade de Yan Xiao. Então ele estava adivinhando cegamente, mas Gui estava ciente de que Yan Xiao era 0. A inteligência deles era assimétrica, provavelmente foi por isso que causou um mal-entendido. As informações foram atualizadas na Rede Negra, e algumas das informações sobre a Batalha do Rio Tedramira foram distribuídas. A maioria das pessoas estava preocupada com a volatilidade da situação, como se as nuvens negras da guerra surgissem no horizonte mais uma vez. A informação continha notícias do envolvimento de Black Phantom na luta. Muitas forças estavam muito preocupadas com as ações deste super-assassino. Era evidente que Black Phantom era um mecânico extraordinariamente poderoso. Havia um grande número de experts e pugilistas poderosos, mas mecânicos com alta capacidade de combate eram raros. Black Phantom deve ser adicionado a essa pequena lista de mecânicos poderosos. Ele ainda fez uma jogada de destaque. Bennett suspirou com profunda resignação e tomou um gole de sua poção de ervas que deveria suprimir suas feridas. Do nada, Wang Yuan recebeu uma ligação. Seu rosto se iluminou de alegria e exclamou: Star Dragon prometeu ajuda material. Bennett ficou surpreso. Não era uma quantia pequena, mas Star Dragon concordou com isso prontamente. Ele perguntou: o que eles disseram? Bem, eles disseram que são muito gratos por nossa ajuda. Bennett franziu o senho, perplexo. Ajuda? O que nós fizemos? Pensando bem, Bennett percebeu que o Star Dragon deve ter pensado que eles haviam enviado Black Phantom. Black Phantom era visto como um representante da Blue Pact Society, e suas ações eram inevitavelmente rotuladas como representativas da Darknet Organization. Bennett ficou perplexo, sem saber se chorava ou ria. Black Phantom involuntariamente fez um favor a ele. Ele definitivamente não esclareceria esse maravilhoso mal-entendido. Bem, eu acho que devo a ele um favor então. Oh, o que ela disse? Wang Yuan empurrou seus óculos de armação preta, com um lampejo de desprezo em seus olhos. Ele bufou. Eles ainda estão afastando a responsabilidade. Bennett abanou a cabeça. Ele conhecia há muito tempo o jeito de Esla de fazer as coisas, e apenas Star Dragon era mais fácil de conversar. Se ele realmente quisesse obter alguma ajuda material das outras 5 nações mesquinhas, não seria sem uma longa e tediosa negociação. Com a ajuda do Star Dragon, os recursos iniciais são mais ou menos suficientes. Vamos começar o programa de abrigo o mais rápido possível. A guerra vai estourar a qualquer momento. Quanto mais cedo for implementado, mais pessoas podemos abrigar. Sleepywinter e seu grupo finalmente concluíram a missão da série Camp Destroyer, Batalha do Rio Tedramira. A avaliação deles foi naturalmente baixa, mas por ser uma missão de nível superior, a XP que eles obtiveram foi considerável. Eles deveriam ter ficado muito felizes com os resultados, mas sempre que os 3 se lembraram do desempenho de Frenzy Edward, eles imediatamente sentiram que a recompensa da missão era muito pequena. A comparação sempre tornava tudo pior. A sensação de estar muito atrás de alguém parecia horrível. Sem mencionar que eles haviam de fato começado ao mesmo tempo. Rainikin estava bastante calmo, mas Sleepywinter e Twinkle estavam realmente fartos. Pensando nisso várias vezes, Sleepywinter finalmente enviou um pedido de bate-papo para Frenzy Edward, espada frenética. Sleepywinter, por que você está procurando por mim? Frenzy Edward perguntou em uma voz humilde. Eu só queria perguntar, você desencadeou uma busca secreta? Nós vimos você no campo de batalha. Sleepywinter enviou a mensagem de vídeo. Oh, vocês também estavam lá? Frenzy Edward ficou surpreso. Por que esse tom é tão irritante? Sleepywinter tossiu secamente e conversou sem entusiasmo antes de perguntar sobre o Black Phantom. O vídeo mostrou Black Phantom em ação. Sleepywinter estava bem ciente de que Black Phantom era uma figura avançada que tinha sido vista em torno da Bigorn Village, e ele estava muito curioso sobre como Frenzy Edward veio a conhecê-lo. Frenzy Edward continuou rodando em torno do arbusto e se recusou a falar sobre o assunto principal. Sleepywinter sabia que ele não estava disposto a compartilhar informações sobre a busca secreta, e ele só poderia se despedir e desligar a comunicação mal-humorado. Ele disse alguma coisa? Perguntou Twinkle Freguice. Não. Sleepywinter balançou a cabeça. Na verdade, ele estava com um pouco de inveja da espada frenética, mas sabia que a busca secreta era algo que vinha com sorte. Então, uma ideia veio à sua mente. Por que não tentamos falar com o Black Phantom?
O céu estava ficando claro perto do horizonte. Era madrugada. A pedido de Anxiao, o helicóptero pousou no topo de uma colina no deserto. Anxiao pediu ao piloto que aguardasse e, saindo do avião, ele respirou fundo. O ar fresco o revigorou. Depois de voar durante a noite longe do rio Tedramira, ele estava se preparando para seu avanço quando Frenzy Edward caiu offline. Um jogador que fica offline é semelhante a desaparecer. Isso deu um choque no piloto. Vendo que a expressão de Anxiao permaneceu inalterada, ele suprimiu seu choque. Jogadores diferentes têm peculiaridades diferentes. Embora o mundo tivesse todos os tipos de spares que deixavam todos acostumados com as anormalidades, com o tempo, mais e mais pessoas perceberiam a natureza peculiar da comunidade de jogadores, e definitivamente haveria alguns desenvolvimentos interessantes. Anxiao mal podia esperar para ver isso acontecer. Então ele poderia validar alguns de seus palpites. Pondo de lado esses pensamentos, Anxiao concentrou sua atenção na interface. Os requisitos para avanço haviam sido atendidos. Portanto, subir de nível significaria um avanço. Ele olhou para o EXP que havia acumulado nos últimos 2 meses. Sem a EXP que ele usou para melhorar as habilidades e integração de blueprints, ele ainda tinha 6,1 milhões de EXP restantes. Finalmente, um segundo avanço. Anxiao estava secretamente pulando de alegria. Seu progresso foi tão rápido quanto um foguete, especialmente porque ele conseguiu um grande canal para colher EXP depois que os jogadores apareceram. Após esse avanço, ele se tornaria oficialmente a figura principal da Aquamarine, e isso foi apenas o começo. Isso significava que ele poderia colocar os pés em áreas que antes achava muito perigosas, para adquirir essas habilidades e habilidades raras. Missões que podem desencadear situações perigosas, habilidades e equipamentos, tudo isso teria um grande impacto em sua capacidade de combate. Ele já estava na metade do caminho para se tornar alguém como Bennett e Ila, que poderia enfrentar missões de nível boss com seus modelos de habilidades. Avanço. Anxiao entrou em seu EXP, sublinhado, mecânico, trainee, nivelamento LV5, mais 50 energia, mais 1 destreza, mais 1 resistência, mais 4 inteligência. Atingiu 3 pontos de estatística não atribuídos. Atingiu 1 ponto de talento, sublinhado. Você completou seu segundo avanço. A proporção de pontos de resistência e saúde aumentou para uma I20.